Olá, meus irmãos. Eu estava refletindo esses dias o conteúdo deste vídeo, né? Creio que muitos de vocês deram play no vídeo por curiosidade, mas o fato é que desde a minha infância eu sempre reflito sobre a questão das realidades eternas e sobre o dia do Senhor na nossa vida, no caso da minha vida particular, né? Por isso que eu estava refletindo esses dias e pensando comigo, né? A minha alma, né, está sempre em estado terminal, ou seja, está sempre esperando a vinda do Senhor. E aí, para a gente entender, né, como que ocorre isso, nós temos que olhar um pouco o histórico, né? Temos que entrar um pouco na história do meu ser, né? Que, aliás, é um nada, né? É um nada. Hoje, quarta-feira de cinzas, nós somos convidados a olhar para o nosso nada, né? Olhar para o nosso interior, né? E compreender a palavra do próprio Deus, né? Lembra-te, homem, que tu és pó e ao pó eis de tornar, né? Então, nós podemos também refletir o que diz o Tratado da Verdadeira Devoção, né, escrito por São Luís Maria Grignon de Montfort. Ele diz assim: pensa no que fostes, um pouco de lama, no que és, um vaso de estrume, no que serás, alimento de vermes. Né? Então, isso tem sido uma constante temática, né, uma constante reflexão na minha vida. E eu percebi que isso ocorre de instantes em instantes, né, de momentos em momentos. Então, o fato é que em 1990, eu ainda criança, com 9 anos, surgiu a Guerra do Golfo, né, que era entre os Estados Unidos e o Iraque. Então, na época eu senti muito, porque eu não tinha, como criança, né, ainda eu não tinha a dimensão do que iria ser essa guerra. De fato, eu imaginei que essa guerra iria nos atingir. E ali possivelmente eu iria morrer, né? Lembro também que surgiu, né, na época uma história que o mundo iria se acabar no ano 2000, não é? Então, isso tudo foi vamos falar assim, um motivo para que eu ficasse algum tempo triste, né? Mas me recordo também que na época eu conheci quem? Jesus Cristo de Nazaré, nas Sagradas Escrituras, recordo perfeitamente, né? O meu passatempo era ler justamente o Novo Testamento, né? E daí então eu encontrei Jesus Cristo sentido, né? Para a minha vida, né? Para o meu ser. Por quê? A morte não estava no plano de Deus, né? A morte entrou na humanidade, na história da humanidade, por conta da inveja do inimigo, né? Então, Jesus Cristo, nosso Senhor, né? É o antídoto para isso, né? Ou seja, foi por meio do pecado original que a morte entrou no mundo e Jesus Cristo, o Filho de Deus, é aquele que veio redimir a humanidade, né? Ou seja, Jesus Cristo é a nossa vida, a nossa esperança, é a nossa ressurreição. Então eu vi em Jesus Cristo, nosso Senhor, a esperança de viver eternamente, né? Por isso que eu sou cristão, né? Porque Jesus, então, nessa questão de eu refletir, né, sobre a questão da morte e, e ficar um pouco tristonho, eu vou olhar Jesus Cristo como a nossa esperança, a nossa vida, o nosso tudo, né? Então, o nosso nada, ele vai buscar o tudo, que é Jesus. Então, desde este momento, né, e até os dias de hoje, de tempos em tempos, eu reflito sobre a questão da morte. É verdade que nós temos alguns deslizes, alguns desconcertos da vida, mas graças a Deus eu aprendi a procurar sempre o tudo e viver uma vida piedosa, uma vida sacramental, uma vida de acordo com o que a gente aprende, né, na igreja
o que a gente aprende nas Sagradas Escrituras. Pois bem, com o passar do tempo, em 2001, teve aquele ataque às Torres Gêmeas, né? Osama Bin Laden liderou um grupo que atacava as Torres Gêmeas nos Estados Unidos. Faleceram pessoas lá, né? Bastantes pessoas. E eu pensei que iria ganhar uma dimensão mundial, né? E uma terceira guerra mundial iria envolver todos os países. E mais uma vez eu me deparei com a possibilidade do meu falecimento, né? Ou seja, da minha morte. Mais uma vez eu refleti bastante sobre o assunto. Eu me lembro que eu colocava, né? Escrevia algumas mensagenzinhas no caderno. E um dia a professora percebeu e de uma forma indireta ela disse, não, gente, mas não precisa se impressionar, não vai ser assim, né, tal. Então, me recordo também que eu sofria de gastrite. Eu não sabia que era gastrite, mas eu sofria de gastrite. E teve um dia que eu estava doendo muito, né? E aqui onde eu moro é conhecido pelo Alto de São Vicente, né? Então, quando eu ia descendo, né, para a unidade de saúde, né, o hospital, quando eu ia descendo, né, o alto, eu ia pensando comigo, eita, essa é a última vez que eu vou descer o alto, né? Então, mais uma vez, né, na minha história, eu fiquei diante dessa triste realidade da nossa, né? Triste realidade humana, da nossa realidade, né? Então, eu estava percebendo que eu sempre estou refletindo nessa questão. O fato é que, com o passar do tempo, em 2010, me lembro, me recordo, né? Entre 2009 e 2010, outra vez deu uma forte dor, né, na minha região estomacal. Não era a gastrite, porque eu conheço a dor de gastrite, né? Mas não era. Era outra dor. E eu me recordo, era de madrugada, né? Nessa época eu já era casado, já meu filho Emanuel já tinha nascido. E me deu uma dor forte, eu me acordei com a roupa que estava dormindo, não troquei e fui direto para o hospital de madrugada, sentindo aquela forte dor e com o pensamento, digo, meu Deus, e se eu morrer agora, o que será de mim? O que é que eu vou levar para a eternidade? O que é que eu vou apresentar a Jesus? Foi o que eu fiz da minha vida, né? E eu me recordo também que eu não estava mais de uma maneira mais frequente na igreja. E desde esse acontecimento eu, graças a Deus, retomei a caminhada na igreja, dessa vez uma caminhada mais forte, mais decidida, né? Mais firme, né? Mais madura, né? Assim, lógico que no começo não estava tão maduro, né? Mas ali comecei então a imprimir um ritmo forte de acompanhamento, né? Do povo de Deus, né? Graças a Deus. Foi muito bom. Então, em 2019 aconteceu de novo, né? Outro instante que eu refleti bastante sobre a questão da morte, né? Ou seja, da nossa eternidade, né? Porque o nosso julgamento ele começa a partir da morte, né? Como diz lá na carta aos Hebreus, que haja uma só morte e que logo em seguida vem o julgamento, né? Então, depois da nossa morte, nós já vamos para o julgamento, nossa alma já vai para o julgamento, né? E ali nós vamos estar ali, né? Sem hipocrisia, né? Ou seja, sem máscaras, né? Sem fingimento, nós vamos estar ali do jeito que nós somos, né? Então ali vai estar as nossas boas obras, as nossas ruins obras, né? As obras maus, vai estar aquilo que a gente fez, aquilo que a gente deixou de fazer, as palavras que a gente proferiu, né? Então vai estar tudo ali. Nós vamos estar diante de Jesus nu e cru, e sem poder falar nada, né? Então vai chegar esse dia, né? Então, por isso que eu sempre reflito nessa questão, né? Aí quando foi
em 2019, aí eu estava em atividade, né? Estava em atividade, é, e a atividade, eu digo, rezando, né? E me veio, eu me recordo até os detalhes, né? Eu estava na 300 de Santo Antônio e a gente foi pegar a imagem na casa do pessoal. E eu creio que eu me lembro até a data, foi dia 11, se não me falha a memória. E daí então, alguma coisa, né? Dizendo que iria acontecer algo de extraordinário naquela noite, né? E durante a trezena, né? Aquela coisa assim, vamos dizer assim, aquela coisa bem nítida, sabe? Aquela coisa, aquele clima bem real, sabe? E algo dizendo, é hoje que você vai entrar no céu. Eu digo, entrar no céu? Não, peraí, calma. Não é assim não, espere mais um momento, mais um pouquinho, deixa eu aqui mais um pouquinho, né? Não, é agora. E aí eu comecei, né, a pensar em rever Nossa Mãezinha do Céu querida, Santo Antônio, né, e tantas outras pessoas, Jesus Cristo, e eu digo, rapaz, não, agora não, deixa eu ficar aqui mais um pouquinho, né? E foi um ruim para mim porque depois, no outro dia, né, eu comecei a me questionar, mas rapaz, não era para ter agido daquela maneira, né? Porque a Bíblia diz, né, aquele que não perder sua vida por causa de mim, perderá. Não é? Jesus Cristo diz, quem me renegar diante dos homens, eu vou renegar ele diante dos anjos do Senhor, né? Aquele que não renunciar a casa, filho, né, trabalho, né, não renunciar às coisas por conta de mim, né? Tipo essas coisas, eu digo, meu Deus. Aí foi um pouco triste para mim na época. Não foi, como dizia Padre Léo, né? Foi medonho para mim. E isso é em 2019, viu? Então vocês já perceberam, né? Porque que minha alma ela está sempre em estágio, sempre está em estado terminal, né? Vocês perceberam, 1990, 2001, 2019, né? Aconteceu isso comigo, né? E isso acontece sempre, né? Vou dar só mais um exemplo. Sempre que falece alguém, né, principalmente pessoas próximas a mim, eu me coloco na situação de que poderia ter sido eu, né? Poderia ter sido eu. Então, eu sempre me coloco na situação. Então, assim, é algo que às vezes causa crise em nós. É algo que às vezes causa crise, mas é bom, porque quanto mais nós, pelo menos eu tenho esse pensamento, né? Quanto mais nós refletimos, mais a gente vai, né, ali, né, procurando saber como ver a sobriedade, né, como ver uma vida piedosa, uma vida sacramental, né, participar mais da confissão. Então, assim, tem um lado bom, né? Tem um lado humano da fragilidade, da crise, mas tem um lado bom também, né, que é a paz espiritual, e isso é excelente. Pois bem, continuando a história, aí no finalzinho de 2019, e finalzinho de 2019, início de 2020, eu nem tinha nem se recuperado ainda, gente, da questão lá do, da Trezena de Santo Antônio, né? Eu tava em recuperação ainda da crise, né? Porque eu tinha negado, né? No meu pensamento, né? No meu pensamento, eu tinha dito, não era para eu ter agarrado a oportunidade e não era para eu ter olhado para trás, não, né? Eu me questionando, né? Mas é assim mesmo. Então, aí veio a pandemia, né? Aí, assim, foi difícil, foi uma barra pesada, né? Enfrentar a pandemia. Foi, foi osso duro de roer. Mas, como eu já tinha todo esse histórico já, né? E justamente em 2019 eu tinha pensado bastante
sobre o assunto. Inclusive, teve uma época que teve uma semana que eu recorri à confissão 2 vezes, né? Então, quando chegou a pandemia, aí eu já estava, como é que se diz? Vamos dizer assim, já estava mais sereno, né? Ou seja, eu já tinha refletido bastante sobre o assunto que, quando chegou a pandemia, eu já estava mesmo, mesmo sendo dificultoso, mas eu já estava já confiante em Jesus Cristo de Nazaré, confiante em Deus, né? Confiante na igreja. Veja só, vocês vão entender. Eu fui acometido do Covid-19, né? Ou seja, o coronavírus me pegou, né? Eu já tinha refletido tanto já sobre essa questão, né? Tinha refletido sobre aquela questão que Jesus Cristo diz assim: não temeis aquele que pode tirar a vida do corpo, temeis antes aquele que pode tirar a vida do corpo e jogar a alma no fogo que não se apaga. Já tinha refletido tanto sobre essas coisas, né? E quando eu peguei o Covid-19, não tinha história de vacina ainda, né? E eu me recordo que eu fui ao médico e o médico não passou nem antibiótico, porque graças a Deus eu fui assintomático, né? Eu disse, mas e aí se piorar? Ele disse, vá para o hospital. Tá bom, não tem nada não. Aí vim para a minha residência e ficava esperando, né? Eu digo, não, se acontecer de eu vir sentir algum sintoma e porventura vinha acontecer algo, né, comigo, eu vou direto para a casa do Papai do Céu, né? Direto para o céu. Por quê? Porque eu tinha me confessado recentemente, né? Por misericórdia e bondade de Deus, tinha me confessado recentemente, poucos dias antes de eu pegar o Covid-19, e o Papa Francisco deu indulgência disciplinar a todas as vítimas do Covid-19, né? Ou seja, eu tinha me confessado, não tinha nada na minha mente que estavam, ou seja, eu estava livre, né, do pecado mortal, não tinha nada peso na minha consciência, tinha ali alguns pecados venais, e aí o Papa Francisco deu indulgência disciplinar a todas as vítimas do Covid, ou seja, assim como a igreja me ensina, eu criei, né, e creio que se eu tivesse falecido naquele momento, eu ia direto para casa do Papai do Céu. Então eu fiquei um pouco tranquilo, sereno, né? Mas foi difícil, né? Eu já estou dizendo, a nossa fragilidade humana ela é apegada a este mundo aqui. Então foi um pouco difícil para mim, mas eu confiei em Jesus e disse, bom, se eu morrer, eu vou direto para o céu. Ver minha mãezinha do céu querida, Jesus Cristo de Nazaré lá. E aí fiquei, né? Até hoje. Até hoje eu reflito nessa questão. Hoje nós estamos dia, se não me falha a memória, dia 22 de fevereiro de 2023. E todo santo dia eu reflito nessa questão, todo santo dia. Eu me deito, reflito, entrego minha alma a Deus, confio no Senhor Jesus, me entrego totalmente a Ele. Quando eu me acordo, louvo a Deus, agradeço ao Papai do Céu querido por mais um dia de vida e vou caminhando minha vida, né? Confesso a vocês que eu tenho perspectiva de viver aí mais uns 40 anos, mas todo santo dia eu espero a vinda do Senhor na minha vida, eu espero o meu dia, né? Todo santo dia eu reflito isso, todo santo dia, não tem dia que passe sem eu refletir. E as pessoas que são próximas a mim não gostam desse meu estilo de vida, mas é uma coisa que é inevitável, está dentro de mim. E eu creio que é por isso que eu sou cristão, né? Assim, Deus me perdoe se existe aí algum interesse da minha parte, mas eu creio que a centralidade do cristão é justamente a ressurreição. Vocês lembram quando Pedro, né, as pessoas estavam abandonando Jesus porque eles não estavam vendo mais prodígios e sinais, né, lá no discurso eucarístico de Jesus Cristo, lá no Evangelho de Jesus, segundo São João capítulo 6, lá no finalzinho,
Jesus diz a Pedro, e vocês também não vão me abandonar? Pedro diz, a quem iremos, Senhor? Só tu tem palavras de vida eterna. Então, eu me apego a Jesus Cristo por conta disso. Por quê? Porque Cristo é a solução da nossa vida. Cristo é a nossa vida e nossa ressurreição. São Paulo, na carta aos Romanos, lá no capítulo 8, lá no finalzinho, São Paulo diz aí, nada poderá nos separar do amor de Deus que foi manifestado em Jesus Cristo. E ele elenca lá as possibilidades, né? Ele nem a morte nos separará, né? Então, eu encontrei Jesus Cristo, essa luz, né? Como o Senhor Simeão disse lá, quando nosso Senhor Jesus Cristo, né? São José e Nossa Senhora foram apresentar nosso Senhor Jesus Cristo ainda bebezinho, o Senhor, né, o Simeão, disse assim, luz para iluminar as nações. Então, eu encontrei em Jesus essa saída, né? A luz lá no fim do túnel, né? E confesso a vocês que eu não me arrependo, não. Sou muito feliz e realizado, né? E Jesus Cristo é a minha existência, né? Sem Jesus, eu acho que eu nem existiria, né? Então, Jesus é tudo na minha vida. Então, aí muitas vezes, amados irmãos, eu fico me perguntando, mas será que eu estou certo? Será que não é uma cruz pesada? Será que não é dificultoso para mim? E outra coisa, eu sou uma pessoa que eu sou muito expressivo, né? Vocês percebem, né? Sou muito expressivo e aquilo que eu aprendo, né? As minhas experiências espirituais, experiências com a Sagrada Escritura, eu quero repassar, né? Então eu digo assim, meu Deus, será que eu devo repassar isso para as pessoas próximas de mim? Mas acaba, é inevitável, não tem como. É inevitável, gente. Não tem como evitar, não tem como eu disfarçar, não. Eu penso assim, desse jeito, né? Tanto é que um dia desse, meu filho estava conversando com os amigos dele aqui na calçada de casa e ele disse assim, eu pensava que nós nunca íamos morrer, mas meu pai quebrou meu barato. E eu morrendo de rir aqui dentro. Eita, tá bom, né? Então, então é por essas e outras razões que eu sempre penso nisso, né? Aí eu olho para a história da igreja. Alguns santos da igreja, eles refletiram isso todo santo dia. Se acordava de manhãzinha, fazia suas orações pensando nessa triste realidade. Inclusive tem alguns deles que pegavam, arrumavam, né, uma cabeça de uma caveira, né, e colocavam lá e ficavam contemplando ali, né? Contemplando, né? E eram santos extraordinários que realizavam esse pensamento. E aí, se a gente for olhar a Sagrada Escritura, aí sim é o centro desse vídeo, né? Se nós formos para a Sagrada Escritura, meus irmãos, aí nós vemos que o nosso Deus também nos ensina a refletir sobre essa realidade. Um dia nós vamos estar no tribunal de Cristo Jesus. Um dia nós vamos para lá, para a eternidade. Aí veja só, já falei, né, lá no livro do Gênesis, capítulo 3, versículo 19, Deus diz, lembra-te, homem, que tu és pó, e ao pó hás de tornar. Se a gente for ler também o livro de Eclesiástico, lá no capítulo 7, versículo 40, diz assim, em tudo o que fazes, lembra-te do teu fim e jamais pecarás. Existe também um salmo, é o Salmo 90. Deixa eu procurar aqui. É o Salmo 90. Salmo 90, na minha Bíblia, Jerusalém é o Salmo 90. No versículo 12 diz assim, o salmista dizendo a Deus, ensina-nos a contar nossos dias para que tenhamos um coração sábio, né? Recordo também de Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele diz, o dia do homem vai ser como um relâmpago, ninguém vai saber, vai ser rápido, né? Tem até uma passagem bíblica que está lá em, acho que é em São Lucas, acho que é capítulo 12.
creio que é no capítulo 12, São Lucas 12, diz assim, que tinha um homem que ele pensava em guardar, né, aquilo que ele conseguia no campo, colocar em celeiros e fazer aquele acúmulo de riqueza. E um dia ele pensava, né, consigo, um dia, qualquer dia eu vou poder descansar, né? Dizer, tenho tudo com fartura, eu posso descansar em paz. E aí Jesus fala, viu? E louco, insensato, né? Louco, ainda hoje pedirão a tua alma, né? Jesus nos ensinou a acumular coisas no alto, porque lá o ladrão não rouba, nem atrás corrói, né? Buscar em primeiro lugar as coisas do alto. Jesus nos ensina que, que o dia do juízo, né? Isso eu já falei, né? No início do vídeo, né? Que nós temos o juízo particular e é o dia da nossa morte. E Jesus disse que o dia do juízo, né? A sua segunda vinda, vai vir de uma maneira que ninguém sabe o dia, nem a hora, né? No momento que nós menos pensávamos, pá, chegou o dia, né? Chegou o dia, como um ladrão, ele diz, né? Vou vir como um ladrão. Então, Jesus nos ensina a sempre ter esse cuidado de estar refletindo sobre o dia do nosso juízo, o dia da nossa morte, o dia que vamos para a eternidade. Jesus sempre está falando isso, gente. É só se tocar, é só ler as Sagradas Escrituras, confiar em Deus e viver uma vida sóbria, longe do pecado. Sempre olhar para nós, né? Hoje eu estava na missa de cinzas e o padre falou que nós devemos fazer o nosso próprio julgamento, né? Olhar para dentro de nós e dizer como que está a minha vida, será que isso agrada a Deus, será que isso não está agradando, como eu sempre reflito, né? E se eu for hoje? E se eu morrer agora, como é que eu vou estar? Né? Hoje, graças a Deus, eu estou mais tranquilo, né? Porque eu tenho lutado bastante, né, nessa questão do pecado e me confio muito na intercessão de Maria Santíssima e ela está me ajudando bastante nessa questão. Então, eu estou assim, né, de 100% aí eu estou aí uns 80% mais ou menos tranquilo, mas tem que batalhar, tem que lutar, entenderam? E daí então, meus irmãos, vamos para finalizar esse vídeo, já são 27 minutos. Vocês recordam São Pedro, né? Que eu falei que ele diz, a quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. E aí a gente fazendo esse todo histórico na minha vida, essa semana eu estava pensando, então, rapaz, pior que é mesmo, viu? Eu estou em estado terminal. E de tempos em tempos, isso é bem perceptível na minha vida. Daí então, meus irmãos, para finalizar esse vídeo, eu finalizo com o ensinamento de São Pedro. São Pedro diz assim, se todo este mundo está fadado a desfazer-se assim, qual não deve ser a santidade do vosso viver e da vossa piedade, enquanto esperais e apressais a vinda do dia de Deus, né? Então, isso é, no meu ponto de vista, né? Isso é muito edificante. Eu sei que causa crise. Eu sei que pessoas próximas de mim não querem que eu reflita sobre isso. Sei que você foi curioso demais, né? E pensou uma coisa, mas é outra. Mas é edificante, muito edificante. Nós refletimos que nós somos pó, somos nada. E iremos retornar ao pó. Mas estamos buscando o nosso tudo, que é Jesus. Nosso tudo, que é a vida eterna, né? E aí, para completar todo esse meu pensamento, né, toda essa minha desenvoltura, eu estou lendo uma obra, ela não está aqui, escrita por um santo, né, Santo Afonso Maria de Ligório. Essa obra, ela tem um título, né? Ela poderia ser chamada de Considerações sobre as Verdades Eternas. Mas essa obra ela está conhecida, sabe como? Preparação para a Morte.
que não tem nada a ver com o que você está pensando, não. É justamente um livro espiritual que vai nos ajudar a refletir sobre tudo isso que eu falei. Nada mais. De viver uma vida sóbria, de saber disso, daquilo. Simples assim, semelhante ao livro de Eclesiastes, né? Onde diz vaidades da vaidade. Tudo é vaidade. Talvez esse vídeo que eu esteja gravando aqui seja uma vaidade minha e vai passar. Tudo isso vai passar. É por isso que nós temos que se apegar em Jesus Cristo, nosso Senhor, e fazer aquilo que a nossa mãezinha do céu nos ensina nas bodas de Caná. Fazer tudo o que Ele vos disser. Amém.